Fala, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica e hoje vamos falar da lição de número 8, que traz o tema A Sutileza do Enfraquecimento da Identidade Pentecostal. Para quem não sabe, estamos estudando essa revista que está aqui, ó, Os Ataques contra a Igreja de Cristo, e a lição 7, a lição anterior, A Sutileza da Relativização da Bíblia. Eu vou deixar o link dessa lição aqui na descrição desse vídeo para você acompanhar, tá bom? E se você é novo por aqui, muito prazer, eu sou o Denis, sou pastor da Igreja Assembleia de Deus e você está no meu canal. Aqui nós temos lições da Escola Bíblica, temos vídeos diários, vídeos curtos trazendo um oráculo de Deus todos os dias às 6 da manhã para você ter aquele gás. E semanalmente temos dois vídeos com lição da Escola Bíblica, né? Um da revista da PEC, que é o Programa de Educação Cristã Continuada, e o outro é da revista da CPAD, que é essa que nós estamos estudando aqui. Beleza? Então eu quero te pedir, se inscreve no meu canal, deixa aí o seu like para nos ajudar e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ser alcançadas através da palavra de Deus que é ministrada nesse canal, tá bom? Muito obrigado, que Deus te abençoe. Vamos então para a lição. O texto áureo diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, verso de número 4. A verdade prática diz assim: a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sua evidência são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. E a nossa leitura bíblica está em dois textos, um em Atos capítulo 2, do verso 1 até o 4, e o outro texto está em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 7 ao 11. Eu vou colocar aqui na tela para você acompanhar. Diz assim a leitura bíblica: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o Espírito, é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém. Essa é a nossa leitura bíblica. A nossa lição, ela tem alguns tópicos que eu vou mencionar aqui para você. Primeiro tópico. Cada tópico possui 2 pontos de estudo, né, de análise. Primeiro tópico, o Pentecostes bíblico. E o primeiro ponto aqui é o Espírito prometido. E o segundo ponto, o Espírito derramado. Segundo tópico, o distintivo pentecostal
de nossa igreja, e o primeiro ponto é a atualidade dos dons espirituais, e o segundo ponto é as línguas como evidência. Terceiro tópico, mantendo a chama pentecostal acesa. Primeiro ponto, fidelidade às Escrituras. E o segundo ponto é exercício dos dons espirituais. Nossa lição é baseada nesses 3 tópicos, tá? Beleza. Entrando na lição, vou ler um pedaço aqui da introdução. Diz assim, ó. Nesta lição bíblica, vamos estudar a identidade pentecostal e sua relação com o Pentecostes bíblico. Contudo, o nosso enfoque será mostrar que algumas sutilezas do erro têm aparecido no meio do movimento pentecostal. No contexto de nossa igreja, o principal deles está relacionado com a negação da atualidade dos dons espirituais e, de forma mais específica, a negação da doutrina do falar em outras línguas como evidência física do batismo. Esse é o ponto. Nós precisamos estudar sobre esse assunto, sobre essa doutrina pentecostal, porque ela é bíblica e ela é atual, assim como a Bíblia, e está disponível para todo aquele que o buscar. Beleza? Entrando aqui nos tópicos, primeiro tópico, Pentecostes bíblico, e o primeiro ponto é o Espírito prometido. Todas essas manifestações e todas essas ações, elas são feitas através do Espírito de Deus. E aqui nesse ponto nós vamos ver como no Antigo Testamento Deus operava através do seu Espírito. Diz assim o primeiro ponto, o Espírito prometido. O Antigo Testamento mostra a ação do Espírito Santo em diferentes momentos e sobre a vida de diferentes pessoas. Assim vemos o Espírito do Senhor agindo sobre a criação, na vida de Bezalel, Gideão, Jefté e etc. Na Antiga Aliança há uma excepcionalidade da ação do Espírito de Deus. Então, no Antigo Testamento nós vemos o Espírito de Deus já agindo desde o Gênesis, quando ele se movia sobre a face das águas, e capacitando pessoas a fazerem coisas extraordinárias que sem a ação do Espírito, sem a capacitação do Espírito Santo, certamente seria impossível que elas fizessem. Então, Deus, através do seu Espírito, ele usou muitas pessoas, capacitando-as para a sua obra. Segundo ponto aqui é o Espírito derramado. No Novo Testamento, entretanto, é que as promessas a respeito da vinda do Espírito Santo têm cumprimento. O profeta Joel profetizou a vinda do Espírito Santo de uma forma copiosa em Joel capítulo 2, verso 28. Essa promessa teve seu fiel cumprimento no dia de Pentecostes e é identificada como o batismo no Espírito Santo em Atos capítulo 2, que inclusive foi a leitura bíblica que fizemos. Então aqui no segundo ponto, o Espírito Santo ele foi derramado sobre as pessoas. A promessa foi feita no Antigo Testamento, em Joel capítulo 2, e teve o seu cumprimento em Atos capítulo 2. E daí em diante, o Espírito ele age na vida das pessoas. Daí em diante, o Espírito está presente, foi derramado sobre as pessoas. E essa promessa, ela está disponível para todo aquele que a buscar, né? O Espírito de Deus, ele capacita as pessoas a realizarem a obra de Deus. E essa capacitação vai muito além do que nós podemos imaginar. Segundo tópico, o distintivo pentecostal de nossa igreja. E o primeiro ponto é a atualidade dos dons espirituais. Agostinho de Hipona, 354 a 430, introduziu na igreja um erro doutrinário de que os dons haviam cessado.
No entendimento dele, os dons de fato existiram, contudo, haviam sido restritos ao período apostólico. Esse ensino moldou o catolicismo medieval e, mesmo com o advento da grande reforma luterana, os reformadores não conseguiram se desvencilhar dele. O movimento pentecostal surge posteriormente como resposta a esse desvio doutrinário. Os pentecostais não somente creem que os dons estão vigentes na igreja, como os exercem. Então, esses dons, esse movimento pentecostal, né, essa continuidade, é muito importante deixar claro que esse movimento pentecostal da atualidade não é um novo movimento, ele é apenas a continuidade daquilo que aconteceu em Atos 2. Existem, durante a história, né, grandes avivamentos denominados assim, um deles é o da Rua Azusa, mas todos esses avivamentos eles são continuidade, não são novos avivamentos. É o mesmo avivamento de Atos 2, é o mesmo avivamento que aconteceu na casa de Cornélio, é o mesmo Espírito. E ele operou no passado e também opera no presente. Basta que as pessoas o busquem. Isso é muito importante falar. As pessoas precisam buscar essa promessa para poder alcançar. Então não cessou, ainda está vigente na nossa atualidade. Segundo ponto é as línguas como evidência. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus de 1916 afirma que o batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunhado pelo sinal físico inicial de falar em outras línguas conforme o Espírito de Deus lhes dá capacidade de falar, conforme Atos 2, verso 4. O falar em línguas, neste caso, é o mesmo em essência que o dom de línguas, mas diferente em propósito e uso. Nenhum pentecostal da primeira geração tinha dúvida quanto a isso. Então são duas coisas diferentes. O falar em línguas, ele é tido como uma evidência do batismo com o Espírito, não a única, mas como uma das evidências. E o que é importante separar aqui é que o falar em línguas é diferente do dom de línguas, do dom de variedade de línguas, conforme descrito em 1 Coríntios. Então, são coisas distintas, tá bom? Mas, de fato, para você ter o dom de variedade de línguas, você precisa ser batizado no Espírito Santo. Terceiro ponto aqui é mantendo a chama pentecostal acesa. Então aqui é um ponto muito importante da nossa lição. O movimento pentecostal, ele é bíblico, ele não é uma heresia, não, mas acontece que existem muitos desvios. Dois tipos nós podemos mencionar aqui. O primeiro é a negação, que é um desvio doutrinário, é um entendimento errado. E o segundo é, dentro do pentecostalismo, também existem muitos desvios, existem muitos erros. Então nós precisamos ter um estudo aprofundado da palavra de Deus. Você precisa conhecer a doutrina pentecostal, para que ela serve, qual a sua função, para que você não seja enganado e também não caia no erro, né? No primeiro, de negar, e no segundo, de usar de forma indevida ou incorreta, mas que é bíblico, ele é bíblico e não cessou. Então, um ponto aqui, para que você possa manter a chama pentecostal acesa, a chama fiel, a chama do Espírito de Deus, você precisa ter fidelidade às Escrituras, como diz aqui o primeiro ponto. Uma marca distintiva dos pentecostais clássicos ou históricos era o seu amor e fidelidade às Escrituras,
conforme Atos 2:42. Já foi dito que o movimento pentecostal surgiu em um contexto de reação ao liberalismo teológico. Uma das características do liberalismo teológico era o secularismo, que negava a infalibilidade e inerrância das Escrituras. Para os pentecostais, a Bíblia é a inerrante e infalível palavra de Deus. Então, aqui nesse aspecto, sem dúvida, a palavra de Deus, a fidelidade às Escrituras, como diz aqui o tema desse tópico, desse ponto, é uma arma que você precisa ter, que você precisa estar ali todo o tempo, né? Como Paulo diz a Timóteo, aquele que maneja bem a palavra da verdade. É uma espada que você precisa estar ali afiando todos os dias. É o alimento do crente, a Bíblia. E você precisa crer que a Bíblia ela é a palavra de Deus, e sendo palavra de Deus, ela é infalível, ela é inerrante e ela é completa, não precisa de acréscimos e não precisa também de decréscimos, de tirar coisas dela, porque ela é completa. Então, a fidelidade às Escrituras, a palavra de Deus, vai fazer com que você saiba exatamente o que é o Pentecoste, como usufruir desse dom, desse benefício, desse poder que Deus disponibiliza ao crente e usá-lo da maneira correta, e usá-lo de forma correta, não negando isso e também não usando de forma equivocada. Segundo ponto, exercício dos dons espirituais. Como nos dias do profeta Samuel, em que as visões não eram frequentes, assim também os dons espirituais parecem ter se tornado algo extremamente raro entre muitos pentecostais. Não existe um movimento pentecostal autêntico sem a prática dos dons espirituais. O movimento não pode existir somente com uma doutrina árida. Ele deve se expressar no dia a dia através do exercício dos dons espirituais. Então perceba algo muito interessante. O ponto anterior foi fidelidade às Escrituras. Através da palavra você compreende como funciona esse movimento pentecostal, essa doutrina pentecostal. Você entende para que ela serve. Ela é uma chama acesa dentro do crente, daquele que crê, que se inicia através do seu batismo, e através e posterior ao batismo você recebe dons espirituais, que é o ponto que nós estamos vendo agora. O que são os dons espirituais? São ferramentas que o Espírito de Deus ele disponibiliza para o crente. Para que servem essas ferramentas? Para edificar a igreja. Os dons espirituais, eles são para edificar a igreja, para fortalecer a igreja. Eles são para uma visão abrangente, uma visão não singular para uma pessoa, mas para o plural, para a pluralidade, para os crentes, para a igreja. Então os dons são ferramentas. Sendo então ferramentas, ele precisa ser afiado, ele precisa ser exercitado, ele precisa ser utilizado diariamente para que você possa ter habilidade no uso e compreender melhor como usa. Uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática. Então, na prática diária dos dons espirituais, no exercício dos dons que o Espírito de Deus lhe dá, você vai conseguir executá-lo de uma forma correta e de uma forma melhor a cada dia. Lembrando que sempre o exercício do dom espiritual que Deus dá é para a edificação da igreja. Então não é para uso próprio, não é para benefício próprio, não é para exibição própria, é exclusivamente para a edificação da igreja, para o uso no convívio eclesiástico, não somente dentro da igreja, né? Mas para a edificação
uns dos outros, dos irmãos, né? Um outro ponto que a gente não mencionou com relação a falar em línguas é que tanto falar em línguas como o uso de qualquer dom, eles são utilizados de forma organizada. Então, o apóstolo Paulo fala que tudo deve haver decência e ordem. Então, esse movimento ele precisa acontecer, ele precisa ser realizado pelos crentes, mas de forma decente, de forma organizada, porque é possível fazer de forma organizada. E um ponto muito interessante é o desvio dentro do movimento pentecostal, os exageros, as meninices e todas essas coisas, elas precisam ser corrigidas, porque elas acontecem exatamente por não haver o ensino. As pessoas vão usando de acordo com a sua própria cabeça, sem ter a maturidade, o discernimento, sem ter pessoas que orientem e que conduzam, e aí vai virando bagunça, vai virando meninice, vai virando exageros. E o inimigo das nossas almas, ele quer exatamente isso. Se ele não consegue impedir, ele vai querer fazer com que as pessoas usem de forma errada, de forma equivocada. Agora, um ponto interessante aqui no exercício dos dons é o seguinte: muitas igrejas, muitas denominações, elas acabam tolhindo, coibindo o movimento pentecostal exatamente por medo de que as pessoas usem de forma errada. Isso também é um erro. O medo de usar errado ou o medo de que as pessoas errem não deve ser um motivo para coibir, para inibir isso. As pessoas precisam ser ensinadas para usar de forma correta. Aqui nós vamos para a conclusão da nossa lição. Conclusão diz assim: nesta lição vimos que o movimento pentecostal possui sólida fundamentação bíblica. Vimos também que, como um movimento do Espírito, o pentecostalismo está inserido dentro de certo contexto histórico. Isso o fez consciente de sua missão. Contudo, após um século do seu advento, o movimento passou a dar sinais de esfriamento. Não há dúvida de que o enfraquecimento doutrinário e até mesmo desvios teológicos que negam a manifestação dos dons espirituais está na gênese desse processo. Então, concluindo, como vimos, o movimento pentecostal, o pentecostalismo, ele é bíblico, ele tem sólida fundamentação bíblica, está em Atos 2, foi prometido em Joel capítulo 2 também, e de Atos 2 em diante, até os nossos dias, ele acontece, está disponível para todo aquele que o buscar. Então é necessário uma busca minha, sua, de todo aquele que almeja viver esse movimento, de todo aquele que almeja viver essa manifestação do Espírito em sua própria vida. Todo aquele que busca, encontra, conforme Jesus disse, aquele que bate, a porta, ela se abre. Então está disponível. Busque o Espírito de Deus, se consagre, ore, e você certamente viverá a manifestação do Espírito de Deus na sua vida. Depende de você e não de Deus. Deus está disponível. O que acontece é que nós muitas vezes nos prendemos e nos limitamos a não viver essa manifestação, tá? Vamos então para o questionário bíblico, questionário da nossa lição. Eu quero pedir, deixe aqui nos comentários a resposta, tá bom? Vou deixar também esse questionário fixado aqui no comentário. Primeira pergunta: o que o Antigo Testamento mostra com relação à manifestação do Espírito Santo, tá?
Segunda pergunta: o que podemos observar no Pentecoste? Terceira pergunta: quem introduziu na igreja o erro doutrinário de que os dons haviam cessado? Quarta pergunta: onde está a sutileza a respeito do falar em línguas? Quinta pergunta: o que não podemos rejeitar? Essas são as 5 perguntas. E aqui nós encerramos a nossa lição. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Se você ainda não é inscrito, mais uma vez quero te pedir, se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu like e compartilha para os seus amigos, para que outras pessoas também sejam alcançadas através desta aula. E se você já é inscrito, muito obrigado por nos ajudar, muito obrigado por nos acompanhar. Que Deus te abençoe e até a próxima lição.